Fala, galerinha do nono ano! Nessa aula de hoje vamos estudar sobre proporção e semelhança, certo? E para uma motivação para esse conteúdo, vamos começar a falar de razão e proporção. Passeando aí pela história da matemática, né? Conta aí a história que Tales de Mileto, em uma das suas viagens ao Egito, ele foi desafiado a medir a altura da pirâmide de Quéops, certo? E aí, com alguns conhecimentos que ele tinha a respeito de razão e proporção entre segmentos de reta, ele mediu o tamanho, né, a altura dessa pirâmide, certo? Apenas com um bastão. Como é que ele fez isso? Ele sabia o seguinte, que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada pela pirâmide, ou seja, aqui nós temos a altura, que é lá no centro, no caso aí dessa pirâmide quadrangular, e a sombra projetada por ela, certo? Aumentado pela metade do comprimento dessa aresta, certo? No caso, essa aresta que está projetado bem aqui, era igual à razão entre a altura, certo? Entre a altura do bastão e o comprimento da sombra que ele projetava. Ou seja, ele tinha essa altura dessa pirâmide, certo? Ele colocou um bastão, certo? Posicionado bem aqui no final dessa sombra, onde é que está a ponta da caneta, certo? E através desses cálculos, né, de comparação, certo? Ele conseguiu medir, certo? Os cálculos aí, fazendo o cálculo da altura dessa pirâmide. Nós vamos aplicar um exercício semelhante, certo? Com esse daqui para a gente aprender a medir essas medidas, e um dos exercícios que eu vou trazer para a aula, certo, vai ser medir a distância entre a Terra e o Sol. Um dos exercícios que a gente vai fazer vai ser isso, apenas aplicando esses conhecimentos de razão e proporção. Nessa parte de baixo aqui eu trago a definição, certo, do que significa razão. Então ele fala ó, que dados dois números reais, A e B, lembrando que números reais, né, ele é composto pelos naturais, pelos inteiros, pelos racionais, pelos irracionais, certo? Então eu tenho dois números reais, A e B, certo? O B, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero. Chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente, ou seja, a divisão de A por B, ou seja, A dividido por B ou A dividido por B escrito dessa forma fracionária. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero, porque não existe diferença, não existe divisão por zero. Certo? E para a gente entender um pouco mais esses exercícios, certo? Eu trouxe, por exemplo, esse pensa e responda. Então, olha só, ele fala, ó, determine a razão entre os números 14 e 20. Então, ele fala, olha só, que o 14 ele pode ser o meu número A, certo? E o B pode ser o meu número 20, por exemplo. Então, eu posso dizer que a razão, certo? Eu vou escrever assim, ó, um R de razão vai ser o número A dividido pelo número B. O meu número A eu sei que é o 14 e o meu número B eu sei que é o 20. Então, a razão entre 14 e 20 é 14 dividido por 20. Eu posso fazer uma simplificação, porque ambos aqui são números pares. Então, eu posso dividir por 2 o 14. Então, eu vou dividir aqui ó, o 14 por 2 e também vou dividir o 20 por 2. 14 dividido por 2 dá igual a 7. 20 dividido por 2 dá igual a 10. Então, a razão entre 14 e 20 é 7 décimos, ou então eu posso escrever 0,7. Beleza? Somente isso. Na letra B, ele fala a razão, certo? Entre o segmento aqui, ó, 35 por 50. Então, a razão é 35 por 50. Eu posso simplificar isso daqui, lembrando lá dos critérios de divisibilidade, né? Que todo número terminado com 5 e 0 é divisível por 5. Então, eu vou dividir aqui por 5, certo? E vou dividir esse número de baixo também por 5. 35 dividido por 5 dá igual a 7. 50 dividido por 5 dá igual a 10. Certo? Então, eu tenho aqui que a razão entre 35 e 50 também vai ser 7 décimos, ou então eu posso escrever 0,7. Então, a razão aqui vai ser 0,7 e a razão aqui também vai ser 0,7. Na questão 2, ele fala a razão
entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50? Veja bem, a razão entre 14 e 20 é 0,7. Entre 35 e 50 também é 0,7. Então, eu posso dizer muito bem que esses segmentos, certo? A razão deles são iguais. Nessa questão número 3, nós temos que entender algo que se chama de proporcionais, certo? Então, olha só, eu vou dizer, certo, que 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros, certo, e a razão entre os dois últimos são iguais. Então, veja bem, ele diz o seguinte aqui, ó, de acordo com a definição de números proporcionais, você pode afirmar que os números 14 e 20, certo? 35 e 50, nessa ordem são proporcionais. O que eu acabei de falar? Que eu tenho que pegar, por exemplo, aqui, ó, os dois primeiros números, certo? Tem que ser 4 números, certo? 4 números para a gente aplicar essa proporção. Eu pego os dois primeiros, certo? Depois eu pego, no caso, os dois últimos. Faça a razão. A razão de 14 e 20, eu vi lá na questão número 1, que é 0,7. E eu fiz a razão entre 35 e 50, que também é o quê? 0,7. Então, por esses segmentos, a razão entre os dois primeiros e dois últimos serem a mesma, eu posso dizer que esses números, nessa ordem, certo, são proporcionais. Então, eu posso dizer muito bem que sim, são proporcionais. Beleza? Avançando mais um pouquinho, chegamos aí no que eu chamo de razão entre segmentos. Lembrando que estamos falando de segmento de reta, ele tem início e tem fim. E ele pega e fala, ó, chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomada na mesma unidade. Lembrando que tem que estar na mesma unidade de medida. Se estiver em milímetro, a razão entre os dois, o resultado tem que ser o quê? Em milímetro. Se estiver em quilômetro, esses dois têm que ter a mesma unidade, que é quilômetro. Olha só, né, nessa questão número 1. Se o segmento A e B, certo? O segmento, a distância do segmento de A até B mede 0,6 e o segmento 0,6, quer dizer, mede 6 centímetros e o segmento C e D mede 12 centímetros, vamos descobrir a razão entre eles. Então, veja bem, eu quero descobrir a razão entre o segmento AB, certo? E o segmento, no caso, CD. A razão entre eles, basta eu pegar aqui, ó, 6 centímetros, coloquei metros, 6 centímetros e dividir pela razão do segmento CD, que mede, no caso, aí, ó, 12 centímetros. Olha só, ambos estão na mesma unidade, ou seja, 6 centímetros, unidade de medida centímetros, e 12 centímetros também está na mesma unidade. Então, eu fazendo aqui, certo, essa razão, eu vejo que a razão vai dar o quê? 6 para 12. Eu posso simplificar porque ambos são pares, então eu posso dividir 6 por 2, certo, que vai dar 3, certo? E eu posso também dividir 12, no caso aí, 12, quer dizer, por 2 não, né, galera? Vamos dividir aqui, ó. Eu posso dividir direto por 6, para a gente dividir direto. 6 dividido por 6 vai dar 1. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, fica metade. Vemos muito bem que 6 é metade de 12. 1 meio, no caso, é metade, que também posso representar por 0,5. Então, a razão procurada, no caso, é 0,5. Certo? Agora, olha esse outro aqui, ó. Qual é a razão entre os segmentos AB e DE, com AB igual a 60 centímetros e DE igual a 2 metros? Vejamos bem, ele quer saber, então, a razão entre o segmento AB, certo? Então, a razão vai ser a distância de A até B, dividido pela distância de D até E. Então, agora nós temos um seguinte problema. AB está em centímetros, só que DE está em metros. Então, eu posso transformar, no caso aí, tudo para centímetros. Então, eu vou transformar 2 metros, no caso, para centímetros. Posso fazer uma simples regra de 3, que segue da seguinte maneira. Ó. Eu sei que 100 centímetros é igual ao quê? É igual a 1 metro, certo? Então, é igual a 1 metro, então 2 metros vai ser o quê? X
centímetros. E aí eu multiplico cruzado. Vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 100, certo? 2 vezes 100, dividido por quem? Por 1. Certo? 2 vezes 100 vai dar 200, dividido por 1 dá o próprio 200. 200 do quê? 200 centímetros. Então, eu sei que 2 metros é igual ao quê? 200 centímetros. Então, eu coloquei tudo na unidade de centímetros. Então, a distância A e B é 60 centímetros, certo? A distância DE, eu acabei de descobrir, que é 200 centímetros. Certo? Prosseguindo os cálculos, olha só, esse zero aqui eu posso cortar com esse zero, centímetro eu corto com centímetro, fica 6 sobre 20. Eu tenho aí, no caso, 6 sobre 20. Como ambos, no caso aí, são pares, eu vou dividir os dois por 2, certo? Então, 6 dividido por 2 dá igual a 3, certo? No caso aí, ó, 20 dividido por 2 dá igual a 10. Então, fica 3 décimos, ou então a razão fica 0,3. Então, a minha razão ela pode ser encarada como 0,3 na sua forma decimal, ou então na sua forma fracionária, 3 sobre 10. Tranquilo? Fácil, né, esse exercício? Olha só, avançando mais um pouco, sabemos que a medida de um segmento, de reta, no caso, sempre ela vai ser o quê? Um número positivo. Então, a razão, automaticamente, sempre ela vai ser um valor o quê? Sempre vai ser um valor positivo, certo? Eu também falei que a razão era dada pelo número A dividido pelo número B, certo? O número B teria que ser diferente de zero, mas só que ambos são números reais. Lembrando que os números reais, no caso aí, ó, eles são divididos em racionais, certo? Nós temos números reais que são divididos, no caso, em número racional, certo? Os números racionais são escritos em forma de fração. Temos também um número que nós chamamos de irracionais. São os números que ele tem, no caso aí, ó, um caos depois da vírgula. Por exemplo, o número π. O número π ele é 3,14 e aí ele vai seguindo aí uma forma toda caótica depois da vírgula. Isso daí, no caso, era um número irracional. Então, veja bem, quando nós temos aí, ó, a razão entre o número racional, certo? Lembrando que o número racional é um número real, então nós podemos dizer que esse segmento eles são comensuráveis. Veja bem, comensuráveis. Por exemplo, ele diz o seguinte, ó, a divisão do segmento de reta AB pelo segmento de reta CD dá 1 sobre 2, certo? Então ele diz que AB e CD são segmentos comensuráveis, certo? E 1 sobre 2 é um número que racional. Então, se der um número racional, eu vou dizer que é comensurável. O mesmo fato acontece com o segundo exemplo que a gente fez. O segmento de reta AB é igual a 3, DE é igual a 10, então eu posso dizer que AB e DE são segmentos comensuráveis, por quê? Porque o resultado é um número que racional. Nós podemos ter também segmentos de reta que o número, no caso, é irracional. Por exemplo, aí, ó, a distância do segmento M até o segmento N dá raiz de 2, certo? Da raiz de 2. Se a gente tirar a raiz de 2 aí na calculadora, certo? Se nós tirarmos raiz de 2 na calculadora, vamos ver que é um número irracional. Por exemplo, raiz de 2 é a mesma coisa que 1,41, 42, 13 e assim vai infinitamente. Percebe que esse número aqui, ó, depois da vírgula, ele tem um caos, ele é todo aperiódico, ele não tem um período. Então, isso daqui é um número, no caso, irracional, certo? Eu não consigo escrever ele em forma de fração. Então, certo, então nós temos aqui um número aí, ó, irracional dividido pelo número, no caso aí, inteiro, certo? E ele diz o seguinte, ó, que M, certo, e N são segmentos incomensuráveis. Por que eles são incomensuráveis? Porque esse resultado aqui, ó, é um número irracional. E dizemos que isso é um resultado incomensuráveis, certo? Um modo de expressar, de encontrarmos isso daí no cotidiano, é quando nós falamos, no caso, o uso típico, no caso dessa razão, quando se trata de escala. Às vezes, quando vendia nas revistas,
nas bancas de revista os mapas das regiões, quando ainda não tinha o GPS em todos os aparelhos celulares, tinha algo que chamávamos de escala. Nós pegávamos o mapa, certo? Pegávamos o mapa e através desse mapa a gente viajava seguindo aí as trajetórias. Então esse exercício aqui, ele traz uma situação que éramos acostumados quando trabalhávamos aí com mapa na forma de papel, e o mapa ele tem uma escala, ou seja, ele não tem, no caso, o tamanho real. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a escala, certo? Que a escala de um mapa, ele é dado da seguinte maneira, é o comprimento, certo? Eu vou dizer que é o comprimento, no caso, o comprimento do desenho, certo? O valor lá do desenho, dividido no caso aí, ó, dividido no caso, pelo comprimento no caso real, certo? E nesse exercício ele fala o seguinte, ó, em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassoura, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, é 0,6 centímetros. Então, qual é o comprimento do desenho? O comprimento do desenho é 0,6 centímetros, no caso, 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é de 57 km, qual foi a escala usada nesse mapa? Então, eu vou dividir isso daqui, no caso, por 57 km. E aí que surge um probleminha. Que probleminha é esse? Veja bem, aqui está em centímetro, certo? E aqui está o quê? Em quilômetro. Então, eu tenho que transformar 57 quilômetros, no caso aí, em centímetros, certo? Então, eu sei muito bem, eu não vou perder tempo com isso, certo? Eu sei que 57 quilômetros, certo? É a mesma coisa, no caso aí, de 5 milhões e 700 mil centímetros. Isso aqui é a mesma coisa de 5 milhões e 700 mil centímetros, beleza? Então, é a mesma coisa. Então, agora eu vou fazer essa substituição. Então, eu sei que aqui é 0,6 centímetros, certo? Dividido, no caso, por 5 milhões e 700 mil, no caso, centímetros. Eu posso fazer uma transformação com esse resultado aqui. Por exemplo, eu vou escrever 0,6 em forma, certo, de fração. Então, 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10. E tudo isso daqui ó, em centímetros. Eu vou levar essa unidade até o final para a gente entender melhor a escala. Então, fica no caso aí, ó, 6 sobre 10 centímetros, dividido no caso aí, ó, por 57, ou por 5 milhões e 700 mil centímetros. Fazendo essa transformação, essa divisão de fração, certo? Eu vou conservar a primeira, certo? Que é 6 sobre 10, e vou multiplicar pelo inverso, no caso aqui, ó, de 5 milhões e 700 mil. Embaixo de 5 milhões e 700 mil não tem nada, então é como se tivesse o quê? Um 1 bem aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar pelo inverso desse daqui, ou seja, o 1 está embaixo, agora ele vai para cima. O 57 aqui, ó, ele, nessa fração, ele é o numerador, o 1 é o denominador. Então, o denominador foi para cima e o numerador agora foi para onde? Foi para baixo. Então, eu vou escrever aqui, ó, 5 milhões e 700 mil, certo? Agora, vamos multiplicar. 6 vezes 1, no caso aí, vai dar 6 vezes 1 vai dar 6. Escrevo continuar aqui embaixo, ó, vai dar 6, certo? E no caso aqui, ó, 5 no caso aqui, ó, 5 milhões e 700 mil multiplicado por 10 vai dar, no caso aí, ó, 57, certo? Milhões, certo? De centímetros, certo? Eu posso fazer uma simplificação aqui ainda? Posso fazer uma simplificação. E vou até descer mais aqui, ó. Fazendo essa simplificação, eu posso dividir em cima e embaixo, no caso, por 6, certo? Vou dividir aqui por 6 e aqui também por 6. 6 dividido por 6, no caso, vai dar 1 centímetro, certo? Agora, olha só, dividindo 57 milhões por 6, isso vai dar 9 milhões, certo? Vou colocar o traço aqui embaixo, certo? Vai dar 9 milhões e 500 mil centímetros. O que que esse resultado aqui significa? Esse resultado aqui, para a nossa escala, significa o seguinte, que cada 1 centímetro no mapa, certo? Cada 1 centímetro no mapa equivale, no caso aí, ó, a 9 milhões e 500 mil. Significa isso.
Então, transformando esse resultado aqui agora em quilometragem, certo? Eu posso dizer o seguinte, certo? Que esse número aqui de baixo, ó, 9 milhões e 500, no caso aí, ó, e 500 mil centímetros, é a mesma coisa no caso que 95 quilômetros, transformando novamente para quilômetro. Então, eu posso fazer a seguinte conclusão, que a cada 1 centímetro no mapa equivale ao quê? A 95 quilômetros. Equivale a 95 quilômetros. Então, a distância real, certo, seria essa, a cada 1 centímetros no mapa, no caso, corresponde a 95 quilômetros, beleza? Então, a distância real dessa escala, no caso, é de 1 centímetro para cada 95 quilômetros. Galerinha, dando continuidade, chegamos aí à parte de segmentos proporcionais. Lembrando que, para os segmentos proporcionais, temos que tomar, no caso aí, 4 segmentos. Por exemplo, o segmento AB, o segmento, no caso, CD, o segmento EF e o segmento GC. Então, para saber, no caso aí, se eles são proporcionais, temos que pegar os dois primeiros, no caso AB, dividir, no caso, por CD, tem que dar um valor, certo? Depois eu pego EF, divido por GH, e tem que dar o mesmo valor, no caso, que o anterior. No caso, se esses valores derem valores iguais, eu posso dizer, no caso, que eles são segmentos proporcionais nessa ordem, beleza? Nessa ordem aqui, A, B, C, D, F, E, F e GH. Então, na definição, ele diz ó, que AB, certo? CD, EF e GH são, nessa formas proporcionais, quando o valor de AB dividido por CD é igual ao valor de EF dividido por GH. Lembrando que quando eu falo aí, ó, de segmentos aí, no caso, nessa ordem, é como se eu tivesse a seguinte situação. Veja bem, eu tenho esse segmento de reta, certo? Aqui, ó, eu tenho um segmento, o ponto AB, certo? Opa, o ponto, no caso aqui, ó, AB, certo? Então, eu tenho essa distância aqui, no caso, que é a minha distância, no caso, AB. E aqui, no caso, eu vou ter o C, certo? Eu vou ter o D, o E e o F. Então, a distância de AB, no caso, ela tem que ser proporcional à distância de BC, da mesma forma que aqui, ó, que a distância de CD, no caso, a distância, vou colocar o traço aqui para simbolizar segmento, certo? Essas distâncias aqui, no caso aqui, ó, D, E, certo? Elas têm que ser proporcional à distância, no caso aqui, no caso E, F, beleza? Então, eu falo aí de proporção entre esses segmentos que estão nessa ordem. Para exemplificar, eu trouxe esse seguinte exercício, certo? Ele fala, os segmentos AB mede 4 centímetros, o segmento CD mede 6 centímetros, EF mede 8 centímetros e GH mede 12 centímetros. E aí ele pergunta, formam nessa ordem uma proporção? Então, eu tenho que dizer o seguinte, ó, de acordo com a definição. Eu tenho que dizer que o meu segmento AB dividido pelo meu segmento CD, certo? Ele tem que ser igual ao meu segmento EF dividido pelo meu segmento GH. Será que isso vai ser verdade? Olha só, pegando o AB dividido por CD. AB mede, no caso, aí 4 centímetros, certo? 4 centímetros. O meu CD mede, no caso, aí 6 centímetros. Será que é igual, no caso, ao meu segmento EF? Meu segmento EF mede 8 centímetros, certo? E meu segmento GH mede 12 centímetros. Fazendo aí, ó, no caso, chegando aí, fazendo aqui a simplificação dessa fração, eu posso pegar o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Posso pegar o 8 e dividir por 4, que vai dar 2. Posso pegar 12 e dividir por 4, que vai dar 3. Então, eu posso dizer que esses segmentos daqui de cima, eles são, no caso, proporcionais, porque a razão entre esses dois deram números iguais. Nessa questão número 2, ele fala, ó, 4 segmentos AB, MN, PQ e XY
nessa ordem são proporcionais, sabendo que AB é igual a 5 centímetros, MN é igual a 12 centímetros e PH, no caso aí, é igual a 4 centímetros. E aí, para eles são proporcionais, o exercício afirma, mas só que ele não me fala o valor no caso do meu x, y. Então, podemos encontrar da seguinte maneira. Eu posso fazer aqui, ó, o meu AB dividido por meu MN é igual, no caso, ao meu segmento PQ, dividido, no caso, meu segmento XY. Então, vamos fazer a substituição. AB mede 5, certo? MN mede, no caso, 15, certo? Agora, olha só, PQ mede 4 centímetros, certo? E eu não tenho o valor, no caso, do meu XY. Então, basta eu resolver essa pequena equação. Olha só, o meu xy, ele está, no caso, dividindo. Ele vai passar multiplicando. O meu 15, ele está, no caso, dividindo. Ele vai passar multiplicando, certo? O 5, ele está, no caso aqui, ó, multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, olha só, xy vai lá para o outro lado. Ele vai xy é igual a 4, certo? O meu 15, ele vai para o outro lado multiplicando, certo? E o meu 5 vai para o outro lado, no caso, dividindo, certo? Agora, podemos multiplicar. 4 vezes 15 é igual a 60, tudo isso dividido por 5. Então, 60 dividido por 5 é igual a 12 centímetros. Então, sabemos já que o exercício fala que eles são proporcionais, e para eles serem proporcionais, o meu segmento XY tem que medir quanto? No caso, 12 centímetros. Galerinha, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida ou dificuldade, só entrar em contato comigo. E até a próxima. Fui!